Feliz 2022 a todos, né? Está começando um ano meio difícil, tanto por uma enxurrada de casos complexos, quanto que essas síndromes gripais vieram para judiar. Mas a gente vai retomar nossas sessões hoje com o Joel, que também foi a primeira pessoa que fez a sessão em 2021. E queria dar boas-vindas a todos e que a gente possa aproveitar bastante esses nossos encontros semanais. Joel, pode ficar à vontade. Oi, gente, bom dia. Conseguindo ouvir? Sim, tá ótimo, Joel. Pronto. Como a doutora Liz falou, né, eu sou Joel Xavier, vou ficar responsável por apresentar a 32ª sessão, né, de discussão de casos complexos. Eu coloquei uma organização básica da Imuno, faço parte da Imuno Paciente Casos Complexos. O paciente, esse caso que eu trouxe para vocês, né, inicialmente, queria dizer isso, que é um anticorpo que já foi falado aqui nessas sessões, certo? Só que, assim, eu achei muito interessante em trazer esse caso, devido a um aspecto que ele apresentou uma reatividade não tão comum como ele apresenta geralmente, certo? Então, achei interessante trazer para mostrar que nem sempre, né, a imune é aquela coisa fixa, né? Como todo mundo diz, né, todos os estudiosos falam, os anticorpos não leem livros, né? Então, é um paciente masculino, 52 anos, ele tinha transfundido há mais de 10 meses, o último CH, ele renal crônico, né, o diagnóstico dele, ele estava com investigação de hemorragia digestiva alta. Essa é a tipagem ABO dele, a direta de A, reversa de A normal, certo? RHD positivo. E a PAI apresentou positiva com as 3 hemácias testadas na fase AGH e a bolsa incompatível. A gente observa que tanto a PAI quanto a PC deram 2 cruzes, bem uniformes. E esse é o painel inicial, o painel de Ana, certo? Na cartela de Lis Cumbis, a GH. E a gente observa que deu positivo, né, da hemácia 1 até a hemácia 11. A intensidade de 2 cruzes, bem padrão, bem uniforme, né, um painel pan-reativo. E a gente sempre olha, né, tem essa visão, o autocontrole. O autocontrole, onde é testado a hemácia autóloga com o plasma ou soro do paciente, apresentou resultado negativo, certo? É feito também o painel de Ana tratado, certo? Com papaina, na cartela neutra, onde não teve aglutinação, nem da hemácia 1 até a hemácia 11, assim como também não teve aglutinação no controle. E existe um terceiro painel, o painel Plus, ele também é feito na cartela de AGH, onde são testadas 12 hemácias, e aí teve aglutinação em todas as hemácias, de 1 a 12, também a intensidade de 2 cruzes, bem uniforme, certo? E aí, nesse caso, alguém já tem alguma sugestão? O que é que nós podemos fazer? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em 2 coisas, né, Joel? Aí poderia Sim. ser uma associação de anticorpos, que tem a característica de um antígeno quebrar em enzima, ou um único anticorpo contra o antígeno de alta frequência, né? Essa prova Isso. cruzada foi feita com uma fenotipagem estendida do paciente? Foi com a fenotipagem estendida. Daqui E a aí, pouco eu vou mostrar a fenotipagem dele e a EDM compatível 2 cruzes. e Esse aí já paciente... faz a gente pensar, né, Joel, que deve ser um anticorpo contra o antígeno de alta frequência, né? Isso. Esse paciente, ele, na verdade, ele foi para um hemocentro do interior, né, um hemocentro regional aqui no Ceará, e aí ele foi enviado para Fortaleza. As amostras, na verdade, foram enviadas para Fortaleza. E é até bom mostrar esse caso, que esse é um caso assim relativamente fácil de ser resolvido, barato, é até uma dica isso, né? Então, serve também como exemplo já para os outros hemocentros, né, que também tem capacidade de fazer essa técnica, poder fazer essa investigação. Então, coloquei aqui, né, algumas dúvidas, algumas sugestões, né,
podem ser múltiplos anticorpos, anticorpo contra antígeno de alta frequência, assim como a doutora Denise citou. A PA em tubo, como é que era o resultado? Ele tinha transfusão nos últimos 3 meses, e aí a gente foi continuando, então ele não tinha transfusão nos últimos 3 meses, fizemos a fenotipagem estendida. E também o hemócio, a gente lá no hemócio realiza o painel de doadores genotipados. Daqui a pouco eu explico um pouco mais. Essa é a fenotipagem estendida do paciente. A gente observa que por esses antígenos RH ele só é grande negativo. Os antígenos de alta frequência, a gente observa que ele é positivo, ele tem um antígeno Luteran B, ele tem um antígeno KPB, ele tem um antígeno celano, certo? Então, halo anticorpo para esses antígenos, a princípio, não é, devido a ele ter a presença desses antígenos. A PA em tubo tem um resultado negativo, esse anticorpo ele não consegue aglutinar a temperatura ambiente. E a gente fez o painel genotipado. O painel genotipado é um painel disponível, né, feito lá no próprio Hemosce, onde são coletados segmentos de bolsa de doadores. Esses doadores eles foram previamente fenotipados e genotipados. E aí a doutora Denise teve até uma ideia, né, baseada em países de primeiro mundo, para não acontecer contaminação desse painel, a gente faz um segmento da bolsa, a gente faz pequenos segmentos e armazena esses pequenos segmentos durante um mês inteiro. E aí todo dia a gente faz uma nova suspensão para ter uma hemácias bem, né, conservadas, sem contaminação. E aí ajudou muito lá no setor, porque antigamente a gente fazia um painel para 10 dias e aí tinha muito resultado que era duvidoso. E com essa nova ideia de usar o segmento, deixar o segmento durante o mês inteiro e só abrir no dia de fazer o teste, ajudou demais. E aí a gente observa que continua a aglutinação, né, com painel genotipado, positivo nas 12 hemácias testadas, também a GH. E aqui eu trouxe, né, o nosso antigrama do painel genotipado nesse mês que foi utilizado. A gente observa que para os antígenos de alta frequência, chama a atenção aqui o Diego B, que está positivo em todas as hemácias. Então, se for um anti-Diego B, vai dar positivo com todas as hemácias do genotipado, certo? Então, tem outros antígenos. Esses aqui são a fenotipagem, né, baseado na genotipagem. Então, qual é a possibilidade de ser esse antígeno, já que a gente tem esse pensamento que é um antígeno de alta frequência? Pensamos no Diego, certo? Fenotipamos o paciente para Diego A, o paciente é Diego A negativo. Então, a gente nem continua a fenotipagem para o Diego B, visto que não, o fenótipo Diego A negativo, B negativo não é visto, né? Então, a gente nem continuou. E aí ficou na dúvida. Se é um anticorpo contra um antígeno de alta frequência, será que é um GERBS? O padrão de aglutinação está bem parecido com o GERBS, né? A intensidade de 2 cruzes, bem uniforme. Se for um GERBS2, né, destruído por enzima, então matamos a charada. Mas o paciente era GERBS2 positivo. E agora? Alguém tem mais alguma sugestão? O que é que possa ser? Eu sempre lembro do Cartwright, né? Que tem o mesmo padrão do Gerrit. Isso. Quando esse paciente chegou para a gente, que a gente viu o painel prévio dele, uma das sugestões é que era um anti-GERBS. A gente ficou com esse pensamento que seria um anti-GERBS. Aí nós temos outras técnicas, né, para poder ir ajudando a desvendar qual é o anticorpo. A gente sabe que ele é destruído por enzimas. Será que vale a pena tratar as hemácias, né, do painel, hemácias testes com DTT para verificar a reatividade? Será que vale a pena fazer logo de cara uma adsorção, técnicas de eluição, para ver se consegue absorver esse anticorpo e identificar? A gente precisava pegar a nossa hemateca, descongelar hemácias que têm antígenos de alta frequência que sejam negativos. Tem algumas possibilidades, algumas um pouco mais demoradas, né? Então a gente partiu para uma outra que não seria tão comum, mas aí poderia ajudar. E alguém quer dar alguma sugestão e outra técnica que poderia ajudar nesse caso?
Alguém? Não tenha vergonha. Tentar uma neutralização com plasma? De repente, Não pensando no Key do entendi. Rogers? Tentar uma neutralização com plasma, pensando no Key do Rogers? Isso, nós tentamos também a neutralização e eu vou descrever aqui a técnica da neutralização, certo? Nós utilizamos um pool de plasma fresco de 3 doadores do grupo AB. Lembrando que o paciente era do grupo A, mas aí nós selecionamos plasma AB mesmo. Então, como é que é a técnica de neutralização? Nós pegamos 2 tubos do teste de hemólise, colocamos 1 ml desse pool já misturado de 3 doadores, mais 1 ml de soro ou plasma do paciente. No outro tubo, que vai ser o tubo controle, a gente coloca 1 ml de algum diluente, certo? De acordo com o fabricante, e mais 1 ml do soro ou plasma do paciente. Então, esse diluente ele não vai causar interferência no teste. A gente observa que vai ficar diluído, né, 1:2. Então, a gente faz o teste com o volume de plasma soro, né, dessa mistura dobrado, para não ter essa interferência da diluição. E aí, não vai haver interferência na aglutinação nesse tubo controle. Já no tubo da neutralização, caso seja um antígeno, né, caso seja um anticorpo que ele possa ser neutralizado pelos antígenos solúveis, vai apresentar um resultado negativo. Após fazer essa mistura, a gente pega esses 2 tubos, incubando a temperatura ambiente por 30 minutos. E aí vai testar com as hemácias de interesse, certo? E aqui é o painel após, né, a neutralização. O painel de Ana apresentou resultado negativo da hemácia 1 até a hemácia 11, certo? E no painel Plus também, da hemácia 1 até a hemácia 12. A gente observa que esse anticorpo parou de aglutinar e aí, após essa retirada dessa interferência desse anticorpo, a gente observa que não apresentou resultado positivo em nenhuma outra hemácia. Então, não tem um anticorpo por trás que esteja aglutinando. Não fizemos na cartela neutra, porque já era um painel todo negativo. E aqui é o controle. O controle, mesmo, né, diluído 1:2, a gente utilizou o volume em dobro, continuou todo positivo. E esse teste de neutralização, ele serve para poder confirmar a presença de anti-Key do Rogers. Após a neutralização, não foi observada a aglutinação, então só tinha anti-Key do Rogers. Se tivesse outro anticorpo por trás, né, que estivesse sendo mascarado pelo Key do Rogers, a gente ia conseguir observar no painel neutralizado. Então, a neutralização, que é uma técnica simples, fácil de ser realizada, barata também, porque é utilizado, né, material do próprio laboratório, né, amostra de doadores, né? Então, é fácil realizar a técnica, a gente consegue identificar o Key do Rogers e ainda consegue ver se tem algum anticorpo que esteja atrapalhando, né, ser visualizado. E vou falar um pouco mais do sistema aqui do Rogers, certo? Não sei se foi fácil para muita gente, né, achar que era um Key do Rogers pelo padrão de aglutinação duas cruzes. A ISBT, até junho de 2021, ela tem reconhecido 345 antígenos que estão distribuídos em 43 sistemas. Também estão distribuídos em séries e coleções, certo? O sistema aqui do Rogers, ele é o sistema de número 17, o símbolo dele é CHRG. Ele tem 2 genes que fazem a codificação desses antígenos. Ele está localizado no cromossomo 6, no braço curto, na região 2, banda 1, subbanda 3. Os anticorpos, eles são geralmente de classe IgG e IG4, certo? São 9 antígenos no total nesse sistema. A gente observa aqui também nessa tabela do ISBT, que são 9 antígenos. E esses anticorpos, né, como foi mostrado aqui nessa tabela, eles são da classe IgG, principalmente IgG2 e IgG4, mas eles não têm uma importância significativa, certo, na transfusão, uma importância clínica. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Aqui é uma tabela que mostra a frequência do fenótipo no mundo, na verdade, na Inglaterra, Japão e mundo.
E a gente observa que ele é um antígeno de alta frequência. Por mais que ele não seja 100%, ele tem uma alta frequência. O anticorpo antiquido ele foi identificado em 1967 por Harris e colaboradores, e o anti-Rogers foi por Longster e Gilles em 1976. A descrição desse anticorpo, quando a gente verifica na literatura, é que eles foram classificados inicialmente, né, foram considerados nebulosos, porque eles tinham uma reação fraca e não eram resolucionados com a dissorção. Então, inicialmente, ele trouxe muito problema, ainda traz até hoje, né? Mas aí a gente conhece essas técnicas que podem ajudar na identificação. E as características, né, desse antígeno. Ele é destruído por enzimas proteolíticas, né? No caso, papaina, tripsina. Ele é resistente a DTT, glicina ácida, DTA. Esse antígeno ele está intrínseco à membrana. Coloquei aqui interrogação. E antígeno solúvel no plasma. Por quê? A gente sabe que os antígenos do Kido Rogers, eles fazem parte do complemento, a fração C4. C4A vai ser o antígeno Rogers, C4B é o antígeno Kido. E esses antígenos, eles estão solúveis no plasma, eles estão livres. E aí, eles são adsorvidos na membrana da hemácia. Então, por isso que a neutralização é uma técnica que é possível, devido a esses antígenos que estão solúveis no plasma. A gente faz um pool de no mínimo 3 doadores, justamente para garantir que eles tenham os antígenos, né? Naquele pool vai ter um antígeno, porque se a gente pegar só um e aí correr o risco daquela pessoa não ter os antígenos, né? Ter alguma mutação. Então a gente faz um pool para garantir que tem quantidade suficiente de antígeno solúvel para fazer a neutralização desse anticorpo. E aí é conhecido também que pessoas deficientes de C4 elas vão apresentar um fenótipo negativo para esses antígenos. E também essas pessoas elas estão relacionadas, né, é observado que elas têm uma maior chance de ter doenças autoimunes. A apresentação habitual, né, da reação, né, desse anticorpo. Geralmente as reações são variadas e raramente são uniformes. Então a gente sabe, quando a gente vê aquele painel aglutinando uma cruz, duas cruzes, o IC negativo, a gente já leva, né, uma visão para o Kido Rogers, ainda mais vendo quando é negativo em enzima, certo? Teve até outra aula de Kido Rogers, acho que foi a Ana Cláudia Peron que citou, né, que hoje em dia nem é tão comentado quanto antigamente, por ser um HTLA, né, alto título e baixa avidez, que ele vai ter essa reação fraca, mas sim pela quantidade de antígeno que está disponível na hemácia. E tem vários artigos falando isso, né, livros também citam, que essa variação da quantidade de antígeno na hemácia está mais responsável pela variação na aglutinação, já que são, né, diretamente proporcionais. Reage com a maioria das hemácias por ser um antígeno de alta frequência e geralmente o autocontrole é negativo e a gente tem que ficar de olho no TAG do paciente. Se esse paciente tinha um TAG negativo, o autocontrole também apresentou resultado negativo. E aí eu coloquei essa parte aqui mais para o final de HTLA, só para fazer uma breve, né, falar um pouco sobre isso. O HTLA, que é um anticorpos, né, classificados por ser de alto título e baixa avidez, antigamente a gente fazia a diluição lá no laboratório. Hoje em dia a gente acaba que nem faz mais. A gente já observou, né, anticorpo Kido Rogers, que ele negativava com poucas diluições, 1:8, já não dava mais resultado. Então a gente não consegue fazer essa exclusão, que é um Kido Rogers só pela diluição, certo? Então, eu tenho essa foto aqui, essa foto é um pouco antiga, que eu tinha feito de outro paciente, fiz a diluição para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 e continua aglutinando. Foi diminuindo a densidade? Foi, mas continua aglutinando. Então, nesse pensamento de ser alto título e baixa avidez, a gente pensa, né, que quanto mais vai diluindo, dependendo do título desse anticorpo, ele vai continuar aglutinando em altas diluições. Porém, como isso é observado na literatura e também a gente já verificou também na rotina, essa prática está caindo em desuso. Por isso que a gente parte logo para a neutralização
Existem outras técnicas, né? Revestir a hemácia com C4, fazer o tratamento também com sacarose, que aumenta a expressão desse antígeno. Lá no laboratório a gente ainda não tem essa técnica, a gente ainda não faz, mas a gente sabe que existem locais que fazem essa técnica. E aí a doutora Denise vai falar um pouco mais sobre esse paciente, sobre um sistema também, um antígeno. Isso é dia a dia, né, Joel? Na verdade, assim, só lembrar que esse paciente é um paciente que a gente não tem que ter medo da transfusão, né, de hemácias. É um paciente que, mesmo com bolsa incompatível, a gente não vai ter reação hemolítica. Então, é daqueles anticorpos que eles são chatos, que a gente tem que pensar neles. Então, a gente só vai fazer o diagnóstico do anti-Kid Rogers se a gente pensar nele para poder fazer a neutralização, mas que ele não tem importância clínica transfusional. Eu vou botar um parênteses aqui, porque existem relatos de casos de reação anafilática associada a pacientes que desenvolvem um anticorpo, né? Mas não é uma razão para a gente morrer de medo de transfundir. A gente tem alguns casos aqui no Ceará de anti-Kid Rogers. Eu falava que a gente tinha um dever de encontrar Kid Rogers na nossa rotina, não sei se o Joel lembra, né? Porque a gente tentava sempre fazer primeiro a titulação. Quando o título estava alto, a gente pensava em fazer neutralização. E como já mostrou, o título não tem tanta importância no diagnóstico, é a neutralização que vai fazer a diferença. Às vezes eu tenho um título baixo e pode ser Kid Rogers. Então, essa etapa da titulação a gente deixou de lado, né, como a literatura hoje recomenda, e a gente parte direto para a neutralização. E o Joel comentou que é uma técnica muito fácil, muito barata, todo mundo tem disponível, então a gente realmente é só pensar. Tinha um professor meu da faculdade que falava que a gente não dá bom dia, mas ele é meio mal educado, né? Que a gente não dá bom dia para quem a gente não conhece, né? Então a gente não consegue pensar nesse diagnóstico se a gente não souber da existência desse anticorpo. Ele não vai se comportar, a gente não vai conseguir definir a especificidade se não for realmente lembrando da existência dele, lembrando do padrão de aglutinação, lembrando que é um anticorpo que quebra em enzima, né? Senão um antígeno que quebra em enzima, porque senão a gente vai ficar mesmo batendo a cabeça sem conseguir definir o que está acontecendo. A Karina da Biorádio não está aqui, do LAC, né? Mas eu acho que já até foi nesse encontro que teve há alguns anos, e ela mostrou os casos que o Brasil inteiro enviava para o LAC para a definição de especificidade, né, dos anticorpos. E a maioria dos anticorpos era anti-Kid Rogers. Então, nós temos que difundir realmente conhecimento, temos que fazer a técnica, ela não dá nenhum trabalho, vocês podem ver, né? Não precisa ser obrigatoriamente do grupo AB, pode ser do grupo do paciente, porque às vezes é mais difícil encontrar um AB no laboratório, né, que deve fazer o pool. A gente fez com 3 doadores apenas, mas o melhor é que a gente faça em torno de 5 doadores, né, Joel? Quanto mais gente entrar nesse pool, menor a chance de ter algum deficiente, então a gente consegue neutralizar melhor. E essas técnicas de neutralização são descritas na imunohematologia há décadas, né? Foram das primeiras técnicas serológicas implementadas para a identificação de anticorpo. E hoje é o que tem de mais novo, provavelmente, na imunohematologia no mundo, né? Então, criou-se antígenos solúveis. Esses antígenos foram criados para poder neutralizar alguns anticorpos que poderiam dar reatividade com o corpo. Então, nós temos, né, várias apresentações, por exemplo, de casos na Europa, nos Estados Unidos, e que se usam antígenos solúveis para neutralizar os anticorpos, por exemplo, contra o Lútera, contra a Cartwright. Então, tem algumas opções hoje disponíveis fora do Brasil, eu não sei se tem alguma coisa no Brasil, mas eu sei que é muito caro, que pensam na mesma técnica que se usava décadas atrás, que ainda se usa hoje, que é essa técnica de neutralização. Então, eu convido a todos a brincarem de neutralização no laboratório, quando a gente começar a ver essas aglutinações apenas em LINs, que quebram em enzima. Como já falou, não é o padrão mais comum esse que ele apresentou, porque geralmente a gente vê uma cruz, 2 cruzes, um fraquinho, e vai aquela aglutinação sem vergonha ao longo do painel em LINs. Mas é possível, sim, como o Joel mostrou aqui nesse caso, que a gente tenha um padrão menos variável de aglutinação, né? E lembrar que a gente realmente tem que trabalhar com essas técnicas adicionais,
porque senão a gente não vai conseguir trabalhar com o nosso paciente. Eu me lembro que um dos primeiros pacientes que a gente viu no laboratório, que foi até a Biohard, que fez o diagnóstico do anticorpo, era uma paciente que precisava de uma cirurgia cardíaca e tudo incompatível, e painel início todo positivo, a gente achava que era um anticorpo competitivo de alta frequência, e aí a gente leva uma pancadinha na cabeça, a Denise aqui do Rogers. Lá foi a paciente para a cirurgia sem nenhuma intercorrência, ficou bem, pôde ser operada, com o sangue que eu tenho aqui, né, não precisei expedir sangue em lugar nenhum. Então, a missão de casa, para todo mundo que trabalha em imunohematologia, é encontrar um Kid Rogers. Ele está aí, a gente só tem que pensar nele e fazer a neutralização, né? Eu queria saber se alguém poderia comentar alguma coisa, como que é a experiência do seu serviço no Kid Rogers, vocês já tiveram os Kid Rogers por aí, a frequência alta, como é que é, gente? Ninguém, mas o povo está calado hoje, né, já, como sempre. Não sei no restante do Brasil, mas aqui tá chovendo, tá frio, acho que o pessoal tá com preguiça. Aqui em Fortaleza o negócio, hoje o céu despencou, né? Gente, é isso, então, eu queria realmente agradecer a Carol. Carol, diga lá. Bom dia. Bom dia. A gente tem de vez em quando, assim, não é tão frequente, sei lá, umas 2, 3 vezes por ano, não é tanto. E isso a gente já conseguiu aprender a fazer, a pensar nisso. Eu tenho a tendência a pensar antes num Kido Rogers do que num Gerbit. Eu fiquei fixa no Kido Rogers. E é isso, é bem fácil de fazer, né? Realmente é só ter a ideia, lembrar dele. Lembrar dele, com certeza. Mas é isso, Carol, que bom que você pensa no Kid Rogers antes do Gerbit, né? Porque o Gerbit é mais trabalhoso, hemateca, soroteca, né? E o Kid Rogers está ali para a gente fazer em qualquer lugar, né? Muito bem. Everaldo, como é que é a experiência aí em Santa Catarina? A gente, na verdade, aqui tem um volume muito grande, né, de painéis. A gente faz em torno de quase 200 painéis só em Fortaleza por mês. Então, o nosso volume é bem caprichado mesmo de estudos imunohematológicos e talvez por isso que a gente tenha mais, também veja com mais frequência esse anticorpo, né? Como que é o volume de vocês, Carol, aí? A gente faz... Quando você fala esse volume de 200, é 200 pacientes? 200, ou o número de 200 painéis? painéis que a gente faz por mês, porque a gente faz a cada 72 horas aqui. Então, aí a gente repete. A gente faz uns 150, 120, depende do volume. Volume grande também, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Everaldo, e vocês aí em Santa Catarina? Bom dia a todos. A gente tem as mesmas condutas e eu não lembro assim estatisticamente, mas deve ser uns 5, 6 casos por ano. E o volume nosso mensal que vem para cá, né? Porque na verdade a identificação é feita em todos os hemocentros regionais também. Então os que vêm para Florianópolis têm mais ou menos 100, 120 por mês. Também um Então, volume grande, né? uma vez a cada mês, cada 2 meses, aparece pelo menos um caso desse. Muito bom. E é um caso que eu acho que deixa todo mundo feliz, né? Porque a gente consegue finalmente resolver aquelas coisas que aí, no final das contas, não dá muito trabalho, né? Isso mesmo. Muito bom. Eu estava falando com o Everaldo, conversei com o Everaldo esses dias, né, Everaldo? Porque a gente está com uns casos raros aqui, judiando já da gente aqui no Ceará. E o Everaldo está mandando uma bolsa aqui para a gente, de um caso que depois eu vou apresentar para vocês. Eu vou pedir para os meninos apresentar numa sessão futura. Como sempre, extremamente desafiador, paciente falciforme, né? Judia da gente. Everaldo, depois eu te mando a genotipagem dele, que saiu ontem, viu? Então, tá bom. Legal, então. Muito bom. Maravilha, gente. Joel, muito obrigada pelo desafio de sempre, que você sempre aceita, né? E eu sei que hoje foi um dia mais difícil, né? Que já ficou sem internet em casa, mas deu tudo certo. Então tá bom. Gente, uma boa semana a todos, viu? E eu fico muito feliz de a gente voltar aos nossos encontros. Até semana que vem. Vamos ver quem é que levanta a mão aí e fala que vai fazer. Essa semana que vem que ainda não tem definido. Tá bom?
Boa semana, gente. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tchau.